Será que olhando apenas um novelo eu consigo ter ideias para o meu próximo projeto? Será que assim eu consigo criar uma coleção? Eu olho para o novelo, penso, bom, é dessa cor aqui bacana, o lançamento da Círculo, que inclusive é maravilhoso. Mas será que o novelo te conta qual o projeto que você vai criar com ele? Eu sou Elá Camarena, sou do time de artesãos da Círculo e hoje vou te contar como fazer uma peça autoral de onde eu tiro as minhas ideias para ir além do novelo. Quer saber? Vem cá, vem dar uma olhadinha. Então vamos lá, por onde começa? Na faculdade eu aprendi a criar coleções, aprendi a saber por onde, de onde a gente começa a ter as ideias. Aí você fala assim, ah, lá, ideias, é impossível você ter alguma ideia autoral, todo mundo já criou tudo. Sim, já criamos muitas coisas, temos várias referências aí no artesanato, mas se você prestar atenção em outros tipos de imagem que muitas vezes você não percebe no seu dia a dia, você verá que as ideias estão ali, bem do teu lado. E assim, não vai achar que isso é difícil, isso é coisa de gente da área de moda. Não. Na verdade, artesanato faz parte da moda. Ela também é um segmento, né, da moda onde nós utilizamos o artesão, o artesanato, o trabalho manual para desenvolver peças de moda também. Então, moda e artesanato caminham juntas, na verdade, é a mesma coisa. Apenas no artesanato, a forma como a gente vê ainda o artesanato, são peças que não contam uma história, são peças que não existe uma conexão. A princípio, não tem essa conexão. Eu vou te mostrar agora uma ideia de como fazer justamente a conexão entre peças que você criará na sua próxima coleção de artesanato, que fará sentido e que trará peças também autorais, que você vai começar a caminhar, e um pouquinho de cada vez. Como eu ouvi de uma pessoa uma vez, dê o primeiro passo. Então, acredite, não fale assim, ah, não, Elá, mas é difícil, eu não tenho tempo para isso. Você imagina que o meu trabalho aqui na Círculo é ter ideias o tempo todo. E, gente, eu posso falar uma coisa, eu não paro de ter ideias. Sou diferente, sou especial? Não. Sou exatamente igual a você. A diferença apenas é que eu aprendi que para ter ideias você precisa ter repertório. E o que seria repertório? Você colecionar imagens que você gosta muito e a cada coleção que você for criar, você vai lá correndo olhar essas imagens. Eu coleciono imagens o tempo todo e guardo elas em diversas pastinhas, em diversos cadernos, que já vou mostrar aqui para você, assim como no Pinterest também. Então vamos lá. Vou mostrar para você algumas ideias, algumas imagens que possam trazer referências. E assim, aquilo que eu falei, você não precisa de imagens assim, ah, sei lá, eu não sei, imagens sofisticadas, não. O pessoal de moda normalmente viaja para outros países, mas como eu sempre digo, e como já li uma vez, traz na mala diversas referências, peças, que viu em lojas, em outras cidades, traz a mala cheia, mas a mente vazia de ideias. Por quê? Não é apenas colecionar aquilo que o outro já fez. Então você fala assim: ah, não, eu corro lá no Pinterest e vejo ali alguma peça que alguém fez e mudo um pouquinho. Isso é ter uma ideia? Não, você está apenas pegando algo e modificando. Você até pode fazer essa peça, mas você fará apenas a peça. Essa peça não carrega uma história, a sua pesquisa, a forma como você quer contar algo seu e que se transforme em uma coleção. Aí você pode me perguntar assim, tá, ok, então são imagens de referência, mas por onde eu começo? Você pode, por exemplo, dar uma volta no seu bairro, dar uma volta na sua cidade, andar pelas ruas. Você pode caminhar, né, pelas calçadas, olhar jardins. Uma borboleta pode chamar a atenção. Uma florzinha que você gostou. Gostou apenas porque gostou, porque achou bonita, estava passando ali ao lado, no jardim, e viu. Pode ser, de repente, até uma plantinha que está num vaso dentro da sua casa. Muitas vezes, quando vou a algum lugar, por exemplo, aconteceu já de eu ir fazer uma gravação numa produtora e assim as folhas tinham caído assim no chão daquela árvore
plátano, e eu achei lindíssimo. Eram essas folhas, entre outras folhas misturadas, e as cores eram incríveis, elas eram lindíssimas. E olhando assim, eu falei, gente, que coisa mais linda. Eu falei, vou tirar uma foto disso. E aí fiz uma foto. Então veja, uma foto assim aleatória, em que eu não estava ali naquele momento pesquisando, mas me chamou a atenção. Essas imagens são as mais importantes para você. São importantes porque ali naquele momento aquilo te emocionou. Você gostou muito dessa imagem, então é o momento de você guardá-la como uma imagem de referência, repertório. O que o meu professor dizia na faculdade de moda são imagens, são objetos de desejo, são imagens que você quer guardar para você porque por algum motivo elas te chamaram a atenção. Quantas vezes você vai em algum lugar, por exemplo, eu fui numa fazenda aqui onde eu moro, de que tem animais, plantas, entre outros, e aí eu vi uma árvore lindíssima e vi ali algumas flores que assim achei encantadoras, não sabia qual era, e fui ali e na hora já fiz uma foto. Essas imagens todas, vídeos, tudo isso que você coleciona, você pode montar uma pastinha no Pinterest, se você quiser, ou então eu dou uma ideia que é muito mais divertida, que é você fazer um caderno onde você vai colocar todas essas imagens que você mais adora, que é aquilo que eu falei, são as suas imagens, seus objetos de desejo. Além de guardar as suas imagens no seu celular, no seu computador, você também pode guardar essas imagens em cadernos. Este é um dos vários cadernos que tenho, onde gosto de guardar as imagens que eu mais gosto. Aqui eu já fiz uma seleção de imagens, são imagens que estavam guardadas numa caixinha, e aí eu comecei a colar as imagens na página do caderno. Aqui é o público que eu me inspiro, uma menininha de 6 anos. A gente pode falar disso em algum outro momento. E coloco aqui todos os detalhes. Veja que não são apenas imagens. As páginas também fazem parte de papéis que guardo, que gosto muito, quero ter sempre comigo. E assim eu vou montando o meu caderno de inspiração. Como eu falei, estas imagens eu já tinha elas guardadas e aqui no caderno estou contando uma história. O bacana do caderno é que você não tem como guardar todas as imagens. Sei lá, de repente você pode ter umas 10.000 imagens guardadas. Mas quando você começa a colar as imagens numa página de caderno, você acaba tendo que escolher as imagens, que afinal elas não vão caber todas aqui. Portanto, você vai escolher as imagens que realmente são as mais importantes para você. E esse é o início do seu repertório para uma nova coleção, para a sua próxima coleção. E aqui eu fui colando tudo que eu gosto, ó, tá vendo? Às vezes você pode falar assim, ah, mas isso não tem nada a ver. Não, tem sim, tem sim. Acredita ali na sua mente, na sua cabeça. Ela vai estar mostrando para você qual o caminho para você escolher uma cor, escolher primeiro um tema e depois você estabelecer as cores desse tema. Mas sem o tema, sem a sua história, sem a história que você quer contar, sempre vai ficar mais difícil. Muitas vezes, muita gente tem facilidade nisso, mas eu tenho certeza que de alguma forma essa pessoa já coleciona essas imagens e aí elas vão surgindo aos poucos em cada peça que ela cria. Este é um outro exemplo bastante simples. Eu adoro esses chips, né, de tortilha aqui, eu gosto muito. E não só o sabor me agrada, como também a imagem do produto. Então fui ao mercado, vi o saquinho, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a imagem. Eu amei essa embalagem, né, aqui dos chips e transformei ela numa das minhas imagens de referência, imagens que eu quis guardar comigo. E aí transformei a imagem de referência num caderninho. Então aqui eu comecei a colocar as imagens e aqui eu até faço uma brincadeira, né? Se você olhar para esses papéis vazios, você pensa, tá, o que isso significa? Justamente nada. Então, se você olhar para uma folha em branco, dificilmente você terá ideias. Como eu falei, depende muito aí da sua história de vida, mas a princípio isso se torna muito mais chato. Não é muito mais divertido olhar para isso, começar a olhar as imagens que têm a ver, na minha pesquisa, aqui com a embalagem do salgadinho,
e começar a fazer uma pesquisa sobre o local, a cidade. Aqui no caso, eu fui pesquisar o México e pesquisar a cultura mexicana. Fui pegando imagens aleatórias de tudo que me chamou a atenção a partir da imagem da embalagem. E aqui nessa minha coleção é uma proposta minha do que poderá ser uma coleção inspirada nestas referências do México. Aqui eu mesma desenhei, estudando já como poderia, como seria o meu grafismo, podemos dizer assim, que aqui no caso foi eu mesma cortei, mas poderia ser um ponto de crochê, não poderia? E veja, ó, eu vou colocando referências, mas quando eu coloco um crochêzinho, ou então algo que foi feito por, né? É algo que foi feito por mim, já testando e aqui, ó, tá vendo? Testando a partir daqui. Como que eu poderia representar isso? É claro que a minha ideia não é fazer isso em papel, seria apenas uma cópia do que vi aqui. Mas como seria isso num amigurumi? Como seria isso para você em um crochê? E aqui eu continuo a colagem das minhas imagens de referência e já comecei aqui a fazer um estudo de cores. Então, já fui ali nos meus fios e fui ver quais eram as cores que mais se aproximavam de tudo aquilo que eu estou vendo, que eu pesquisei, que eu vi na internet ou fotografei. Até o seu dia a dia, como eu falei várias vezes aqui, como tomar café da manhã com seu marido. Já tive várias ideias somente nesse momento em que estou ali tomando o meu café. Uma vez uma aluna, ela me ligou para falar que tudo que eu sempre falo sobre ter ideias, sobre criatividade, foi o que ajudou ela a resolver um problema que ela tinha, que era muito simples. Ela precisava de um céu para um trabalho dela, um trabalho artesanal, e ela não encontrava essa imagem na internet. Aí ela me falou o seguinte, que era óbvio. Ela abriu a janela e olhou para o céu. E ali naquele momento ela fez a foto do céu que ela queria e uma foto autoral. Não é incrível? Né? Então, às vezes, as imagens, as referências estão tão pertinho da gente, mas quando a gente treina o nosso olhar, a gente começa a perceber essas imagens e elas farão parte das referências do repertório para a criação das nossas coleções. Nosso dia a dia, passear no shopping, sentar numa praça, ficar observando as pessoas, prestar atenção no que acontece ao seu redor, o que elas comem. Você mesma vai ao shopping, por exemplo, e presta atenção nos talheres, nos pratos, naquilo que você pediu, nas cores das folhas da sua salada. Pode parecer meio maluco, mas não é não. Quando você começa a prestar atenção, é aquilo que meu professor falava, olhar além, tudo, mas tudo se torna uma referência, um objeto de desejo. Sabe assim, olhar por outro ângulo, a nossa cidade, o nosso bairro? Hoje temos o máquina fotográfica, né, câmera fotográfica, o tempo todo em nossas mãos. Então, sem a menor dúvida que guardar essas referências, assim, ir muito além da internet, você tem na sua mão uma ferramenta poderosa o tempo todo e pode ir registrando tudo isso. E quando eu falo isso, assim, é de forma aleatória. Apenas veja um ângulo diferente, começa, não sei, abaixe a câmera, levante a câmera e faça a sua foto. E vá guardando isso da forma como você achar mais interessante, mais confortável para você. Sentar em um banco de praça, um banco de shopping e prestar atenção nos detalhes e deixar que isso vá invadindo sua mente e que vá te dando imagens, ideias e sensações. Muitas vezes você pode fazer uma outra coisa além do artesanato. Então, por exemplo, no meu caso, o crochê para mim era um hobby, se tornou uma profissão. E aí? É importante também você ter momentos de relaxamento e fazer outras atividades. E no meu caso, eu comecei a estudar um pouquinho mais como cuidar de um jardim. E esse jardim, acredita que já me deu ideia para algumas coleções? Então, às vezes, deixe-se levar por outras técnicas também. Às vezes é importante você não ficar tão preso a uma técnica só. Você fala assim, ah, eu faço crochê, é só crochê, e nos meus momentos de lazer, de relaxamento, também é o crochê.
Permita-se também fazer outras atividades. Se você gosta de artesanato, pode ser artesanato também, como costura, mas também cuidar de uma plantinha, cuidar de um jardim. Essas imagens, como eu falei, estão sempre ao nosso redor. Então, por exemplo, você pode viajar com a sua família, viajar com seu marido, com seus filhos e vai para a praia. Pare um momento, pare por um momento e comece a observar as ondas, comece a observar o azul do oceano, ou talvez não esteja tão azul assim, o horizonte, o que está ao seu redor. Se tem ali algum pescador, se tem alguém pegando onda, surfando, o que está acontecendo ao seu redor? Você pode usar tudo isso como referência para suas pesquisas e para contar a sua história. E sempre lembrando que quando você olha essas imagens, as imagens, a paisagem que você está vendo, é importante que você não olhe para peças, para crochê, para fazer crochê. Porque quando você olha um crochê, mesmo que já tenha passado um tempo, por exemplo, olhou um amigurumi, achou bacana e guardou essa imagem, não coloque essa imagem nas suas imagens de inspiração, porque as chances de que ela apareça como a sua peça são muito grandes. E aí você começa a deixar de ter um caminho autoral. Tenho certeza que depois que você viu todas essas imagens que eu mostrei aqui nesse vídeo, você já começou a ter ideias aí de qual o seu caminho. E acredite, dá muito certo. Dá certo porque dá certo comigo e deu certo para muitos, mas muitos alunos meus de moda, onde eu dei aula de coleções em faculdades de moda. E esse é o segredo. Coleções de moda a gente faz exatamente desse jeito e eu acredito que nada, mas nada mesmo impeça que você, no artesanato, também comece a criar as suas coleções. Então eu já digo, dê uma chance, faça esse exercício uma vez e depois me conta o que você achou. O que aconteceu de diferente que de repente abriu ali uma portinha para que você comece a ter as suas próprias ideias. Lembrando, é claro, que você pode usar bases, ainda mais a Círculo, que tem um site recheado de projetos, assim como o meu blog, você pode correr lá, pegar uma base. Vamos pensar no amigurumi. Pode pegar a base de um bonequinho meu e a partir dessa base você conta a sua história. Eu não estou dizendo que você precisa começar do zero. Não, não é isso. Eu começo do zero todas as vezes porque sou assim, porque aprendi e treino isso desde 1992. Na verdade, eu aplico isso no meu dia, diariamente. Eu finalizei a faculdade, apliquei isso durante a faculdade e depois apliquei dando aula em escolas de moda, em faculdades de moda, e hoje o meu trabalho se diferencia do mercado, por quê? Porque continuo aplicando esse método que aprendi na faculdade. E assim, aquilo que eu disse, eu não criei esse método. Esse método é utilizado por diversas escolas pelo mundo afora.